Quem nunca ouviu falar de Sansão? No livro de Juízes, conta a história de Sansão, um homem nazireu, certo? Um homem escolhido desde do ventre da sua mãe, certo? Sua mãe era estéril, estava ali grávida dele e um anjo falou para ela que aquele filho não era qualquer filho, não era um homem normal, seria um nazireu. Nazireu não é nazareno, que tem gente que confunde. Nazireu é um homem escolhido, separado, né, para fazer uma obra. E a palavra do Senhor diz que Sansão, ele tinha uma força, que não era uma força normal de músculo, né? Porque ele treina muito ou malha muito, não. Era uma força espiritual, vinda de Deus, vinda através de Deus sobre a vida dele. E ali ele não poderia tocar em cadáver, né? Ele não poderia cortar os seus cabelos, né? Ele tinha que ter uma vida diferenciada. A palavra do Senhor vai mostrar muitos feitos que Sansão fez, muitos feitos. Matou leão, matou não sei quantos mil filisteus, toda a sua força, né? Você vai encontrar no livro de Juízes. De todas as coisas, ele livrava o povo de Israel da mão dos filisteus através da sua força. Só que Sansão, ele era muito forte fisicamente, mas espiritualmente ele era um homem vulnerável, né? Ele é um homem que às vezes eu penso assim, ele não levava tão a sério aquilo que tinha sobre ele. Ele não levava tão a sério o ministério que tinha sobre ele, o propósito que havia na vida dele. E ele, por muitas vezes, ele foi levado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, procurando prazeres em lugares que não era para ele estar. A palavra do Senhor mostra que ele tinha, vamos dizer, uma queda por mulheres cananeias, mulheres do povo filisteus, mulheres que não era para ele se envolver. Sabemos que o jugo desigual é algo terrível na vida de qualquer crente, de qualquer cristão. É você querer trazer para sua vida alguém que não é para estar na sua vida. Porque, infelizmente, quando achamos que não vai dar tudo certo, eu vou conseguir atrair quem é de lá do mundo ou do outro povo, ou qualquer relacionamento eu vou conseguir trazer para minha crença e essa pessoa vai ser transformada, muitas vezes ao contrário. Muitas vezes você é destruído, muitas vezes você é afastado, muitas vezes você que sai do seu objetivo, do seu foco por conta de relacionamentos que não é aprovado diante do Senhor. E a gente precisa ter muita seriedade com isso, né? Sansão, ele achou que não. Eu acho que Sansão, por pensar que ele era invencível em tantas coisas, talvez ele pensou que ele seria invencível nisso também. E aí está o erro. A gente acessar o território do nosso adversário, do inimigo, achando que a gente pode todas as coisas. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu vejo muitas crenças, muitas pessoas falando e se tratando do inimigo como se ele fosse uma formiga que você pode esmagar. Se tratando do inimigo como se ele fosse um ser que qualquer um destrói. E biblicamente não é assim. Biblicamente a palavra do Senhor manda a gente estar vigiando para a gente fugir, né? Para que a gente não dê legalidade, porque Satanás, ele tem o poder de destruir a vida de qualquer pessoa que não vigia. Ele tem o poder de destruir a vida de muitas pessoas. Você vê hoje, em todos os momentos, quando você olha no Instagram, quando você olha no TikTok, quando você assiste os noticiários, pessoas com suas vidas destruídas, sabe? E a palavra do Senhor diz que ele é o destruidor. Ele é o mentiroso. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E não podemos achar que isso é besteira, sabe? Não podemos ter essa visão de que isso é besteira. A palavra do Senhor mostra que Sansão, ele brincou, sabe? Com aquilo que era sagrado. Sansão, ele pisou em território, né? Não vigiou, se permitindo se envolver com uma mulher que não pertencia ao seu povo. Uma mulher que já foi até ele para saber aonde estava a força dele. Ela queria descobrir a vulnerabilidade desse homem para destruir ele.
E infelizmente, ele levado pela luxúria, ele levado pelo o prazer, ele levado pela concupiscência da sua carne e dos seus olhos, ele revela aquilo que não era para ser revelado. Ele fala para o seu inimigo onde está a sua força e ao mesmo tempo onde está a sua fraqueza. E a palavra de Deus é clara em dizer que essa mulher, ao descobrir Dalila aonde estava a fraqueza de Sansão, ela falou para seus inimigos. Sabemos que Sansão teve o seu cabelo cortado. E no momento que Sansão foi novamente ter com esses filisteus, os filisteus foram ter com ele, Sansão já não era mais aquele homem forte. O Espírito Santo, o qual trazia aquela força na vida de Sansão, já não existia mais. Sansão teve seus olhos arrancados ou vazados, e Sansão saiu de um homem forte para um homem destruído, um homem fraco. E tudo isso porque ele não teve responsabilidade com aquilo que foi entregue a ele. E a palavra do Senhor diz que aquele homem forte, que para ele era feita canções, né, que era um homem respeitado, um homem que todos entendiam que não era natural, que Deus era com ele, se encontra agora fraco, destruído, debilitado, sendo um alvo de chacota, né? Cadê, Sansão, a tua força? Está lá no meio do palácio, onde as pessoas davam culto a Dagon, e ele estava lá, onde as pessoas riam. Você imagina o quanto que esse homem foi humilhado, o quanto que esse homem deve ter batido, cuspido, rido. Quantas pessoas fizeram isso a ele? E muitas vezes essa é a nossa realidade. Quando nos afastamos do propósito do Senhor, quando brincamos com o inimigo, quando acessamos território que não devemos acessar, quando brincamos com coisas santas e sagradas, quando a gente pensa que a gente pode fazer todas as coisas e que consequência nenhuma há de vir. Sansão é uma prova viva que Deus ele pode lhe dar tudo, lhe entregar tudo. Mas no momento que você não tem seriedade, você perde tudo e se transforma em um verdadeiro nada. Só que a palavra de Deus diz que em um certo momento aquele cabelo de Sansão voltou a crescer. E Sansão cego, talvez eu digo, né? Depois da sua cegueira, ele começou a enxergar o que ele não via, né? Como Paulo, né? A palavra do Senhor diz que Paulo, quando Jesus cegou ele, ele começou a ver e entendeu o que ele não entendia. E creio que também com Sansão. Agora cego, ele consegue entender aquilo que ele não entendia. E ele pede para Deus mais uma vez aquela força. E aquela força é dada a ele. Em um lugar onde estava tendo um culto de adoração a outro Deus, a palavra do Senhor diz que este homem derruba essas colunas e mata todos que estavam ali, inclusive ele mesmo. E a palavra do Senhor diz que em morte, Sansão matou mais do que em toda a sua vida. Fico feliz em ver que Sansão está ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, na Galeria da Fé. E sabemos que ele não perdeu sua salvação. Porque Deus teve misericórdia dele e permitiu que ele ficasse vivo para que ele pudesse reconhecer, ver, enxergar e se arrepender do seu pecado, do seu erro. Mesmo ele recuperando aquela força e mesmo ele destruindo todo aquele povo, a sua vida também foi ceifada. E eu digo para você, caro amigo, que as coisas de Deus a gente tem que levar com seriedade. As coisas de Deus temos que entender que não é brincadeira. E acima de tudo, temos que entender que o território do inimigo não é lugar de brincar. O território do inimigo não é lugar de você achar que é besteira. Que é besteira, porque não é. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor não fala que ele é como uma formiga inocente, mas a palavra do Senhor diz que ele é como um leão que ruge. Então que essa palavra hoje encontre morada no seu coração, né? E se você não for inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.